4. Então vocês não são o maior. Vocês podem ser o maior de número terceirizado de torcedores. Isso vocês são mesmo. Mas maior que o Corinthians, maior que o São Paulo, vocês não são. Mas vocês acham que são. A única coisa que eu peço aqui é que se respeite o clube. E choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos. E o Corinthians foi eliminado, galera, pelo Flamengo aí na semifinal da Copa do Brasil. E o craque Neto, é claro, não para de chorar. O Neto, que já tinha palpitado antes e falou que o Corinthians iria passar pelo Flamengo. Chegou até a falar que o Corinthians é maior do que o Flamengo, visto a quantidade de títulos que os dois têm. Mas após a eliminação do Corinthians, o Neto ficou pistola com a comissão técnica. E em seu programa Os Donos da Bola, ele soltou os cachorros pra cima do Ramon Dias. Nós iremos ver todos os detalhes dessa história agora, mas antes deixe o gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. Vamos ver aí a choradeira do craque Neto após a eliminação do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil para o Flamengo. Foi depois, antes do Jorge Jesus, quando que o Flamengo fez grandes atuações em Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundiais. Vamos lá, quantos mundiais o Palmeiras está indo seguidamente? O Palmeiras foi em 2. Agora, nos últimos anos? 2. Tá indo pro terceiro. Terceiro. O Flamengo foi nos últimos 3? Foi em 2, né? Foi 2. Vai pro terceiro também. Vamos lá, quantos títulos tem o Flamengo Mundial? 1. Há quanto tempo faz? Década de 80. Mais de 40 anos. 45 anos. Pô, vocês acham que vocês são grandes? Vocês não são grandes. Grande é o São Paulo, truta, que tem 3 mundiais. Grande é o Corinthians, o Santos, que tem 2. Né? Quem que falava do Flamengo antes de 2019? Fala aí pra mim, vamos lá. Antes de 2019, que teve o Wagner Love e que teve o Adriano, quando que o Flamengo fez campanhas maravilhosas e que nadava de braçada como nadou depois de 2009 com o Jorge Jesus? Me fala, brasileiro, Libertadores. Cheio de dívida. Tava cheio de dívida. Cheio de dívida, devendo pra todo mundo, sem campo, sem nada. Mas aí, com a força da CBF e vocês da CBF, vocês conseguiram. O resultado, vamos lá, o jogo do Vasco era pra ser no sábado? Não, era pra ser, Era pra ser quando? No meio de semana. Então vamos lá, a chuva que deu no sábado prejudicou o Vasco ou não? O gramado tava horrível. Cara, então como é que você pode colocar que a mudança de data, nem pro Corinthians não teve nada. O jogo foi normal. Que tá errado também mudar a data. Mas não teve chuva, não teve nada. Exatamente. Mas o Vasco foi prejudicado muito mais que o Corinthians. Vocês conseguiram fazer isso com o Vasco. E não tirando os méritos do Atlético e do Hulk, do Atlético é time grande. Meu irmão, olha o jogo do sábado. Uma chuva monstruosa prejudicou as duas equipes, prejudicou. Mas quem jogava em casa? O Vasco. Quem tem que sair pro jogo? O Vasco. O Galo tava com a vantagem. O Galo com a vantagem. Então, vocês da CBF, vocês não tiraram o Corinthians. O Flamengo quis tirar o Vasco. E conseguiu. Com todos os méritos do Atlético Mineiro, que tô torcendo pra ele, também da Libertadores aí contra o River. Parabéns ao Galo. Mas o que vocês fizeram com o Vasco foi muito pior do que com o Corinthians, no meu entendimento. E vocês conseguiram. Flamengo e o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro não teve ajuda nenhuma. O Flamengo teve. E quem foi o maior prejudicado foi o Vasco da Gama, que jogou numa chuva desgraçada, irmão. Ao término da partida, galera, o Felipe Luiz também falou a respeito disso. Se liga. Eu vou falar Daronco, adoro Daronco, adoro ele. Mas, só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto, já sentia como jogador e como treinador, é que, ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes. Então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, contra o Flamengo. E isso aí me incomoda bastante. Então a única coisa que eu peço aqui é que se respeite o clube. E que faça o que está na regra. Que façam o que é certo. E se falam que o VAR é isso, intervenção mínima, sigam a regra. Sigam a regra, por favor. Chega lá na televisão e olha o que está acontecendo realmente. Não se manipulem pelo que estão falando lá em cima. Os árbitros são bons, a gente sabe disso. Eles vivem uma pressão muito grande. Mas a minha sensação é que é muito fácil, está sendo muito fácil ir contra o Flamengo. E isso me incomoda. Isso é a única coisa que eu quero, não quero vantagem, quero que sejam justos. E tá bom. Tá bom? O Marcos Braz falou a respeito do jogo
e chegou até a alfinetar a equipe do Corinthians quando foi perguntado a respeito do Hugo Souza. Reclamar, mas com a classificação do Flamengo, que é o mais importante. Eu acho que a arbitragem errou no primeiro lance do jogo ali, quando não expulsa o jogador. Eles estão alegando que tinha cobertura, não vi cobertura absolutamente nenhuma. Muitos cartões, eu acho que desproporcionais. E é isso, quanto mais a arbitragem brasileira em relação a isso aqui. E eu não sei o que estão reclamando aí de absolutamente nada. Pelo menos o Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. Mas é isso, eu acho que o Flamengo mereceu aí, pelo que jogou, acho que todo mundo jogou. Chegou uma hora que estava jogando pelo Bruno Henrique, né? A expulsão dele eu tenho como correta da arbitragem, na minha avaliação. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Enfim, mas vamos lá. O que acontece é o seguinte, imputar qualquer tipo de situação à arbitragem de hoje é piada, né? É piada. Eu respeito a tua pergunta, peço até desculpa, respeito a pergunta, mas é uma piada falar de camisa, eu não vi se deu camisa, se não deu camisa, mas se deu camisa não adiantou nada não, foi pior. Ô Brasil, em relação ao Souza... Tinha que ter tomado a camisa. Brasil, em relação... Primeiro, mais 500 mil reais. A definição é essa, mais 500 mil reais, totalizando 1,5 milhão de reais que eles têm que pagar. E até agora, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. E a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, ou o Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar aqui ao natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que tá. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Tá bom, valeu, gente. E aí, meus queridos, o que vocês acharam a respeito dessa história toda? Deixa aí nos comentários e, é claro, não esquece de deixar o gostei aqui no vídeo e de se inscrever em nosso canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Corinthians, Flamengo, a sua hora vai chegar no domingo.